Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, que chega agora para trazer aqui, né, mais informações para a gente entender exatamente esse passo, né, que agora terá que ser dado novamente lá no Reino Unido para a escolha de um novo premier, de uma nova pessoa aí para ocupar o cargo. Seja muito bem-vindo, professor Marcos Vinícius. Obrigada por nos atender aí de forma, né, imediata. Seja bem-vindo. Não, Paula, Isa, eu tô rindo aqui porque não sei se você consegue ver aí uma amiga minha que é britânica. Aqui é um livrinho da biografia da Liz Truss. 99 centavos de... E começa assim, né? Começa por 15, depois baixa para 7, 99 centavos, e a última frase é: por favor, retire o livro, pode levar, de graça. Que situação, hein, professor? Os britânicos não são perdoam, fáceis. né? Não perdoam, não diferente aqui do perdoam, Brasil. Não. Ao contrário, quem perdoa é Jesus, do Brasil. Né? Brasileiro também. Professor! Só quem perdoa é Jesus. Mas... o que significa, né, exatamente neste momento essa renúncia de Liz Truss? A gente comentou aqui, 45 dias, um período muito curto. Veio, né, ela assumiu, foi logo ali, foi até uma foto muito simbólica, uma das últimas aparições, na verdade acho que a última aparição da rainha Elizabeth, quando ela foi ali cumprimentá-la, tomar posse. Logo em seguida veio esse período de luto no Reino Unido, quando ela faz a sua primeira medida econômica, exatamente, não agrada o mercado, uma grande pressão, e agora oficialmente essa renúncia. Eu queria a sua análise exatamente aí dessa gestão, né, desse curto, né, período de Liz Truss. Veja, né, até estava pensando, coitado do príncipe, do rei Charles, né, a mãe dele teve como primeiro-ministro Winston Churchill, e ele foi condenado a ter a Liz Truss, que assumiu, né, num contexto importante do partido. Ela vem ali pós Boris Johnson, que foi um líder importante, extremamente carismático, e que conseguiu aí levar o Partido Trabalhista, Partido Conservador, a uma posição de poder maior, conseguindo uma inserção maior do partido, só que ela assume com vários problemas. E não podemos esquecer que o Reino Unido enfrenta os problemas derivados de uma pandemia global. Não vamos esquecer, né, Paula, que o Reino Unido foi, embora tenha sido o primeiro país a administrar a vacina, com aquela que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, junto com a AstraZeneca, mas ele ainda é recente dos problemas da Covid, da situação do lockdown que foi feito no Reino Unido. Você tem a guerra na Ucrânia, que afeta principalmente a questão da energia, com os britânicos aí assumindo um aumento no preço de energia de mais ou menos 80%, em alguns casos, o que é extremamente elevado. E, para piorar a situação, uma inabilidade naquilo que ela entendia como necessário para promover o crescimento do Reino Unido, em que ela acreditava que, reduzindo a tributação, de alguma forma isso fosse melhorar a situação no geral, o que caiu aí como música para o ouvido dos trabalhistas, porque deu a impressão de que ela estava mais preocupada de, no momento de crise, ajudar aqueles que têm dinheiro, aos mais ricos, e simplesmente estragar a situação de quem não tem os mesmos benefícios econômicos. Veja só, o custo de Liz Truss, por exemplo, é mais ou menos um aumento de 500 libras por mês na hipoteca de todos os britânicos. Então, ela representou aí um custo elevadíssimo por essas medidas que foram atabalhoadas e que não representaram uma ideia efetiva de continuidade e de melhoria do cenário econômico que os britânicos estavam enfrentando. Ela teve que reverter todo o seu plano econômico, inclusive mandou embora o secretário de Economia que ela tinha, colocou um novo, e este novo veio com uma cartilha completamente diferente. E aí veio aquela pergunta, aquele questionamento de todos. Não é? Se você teve que trocar todos os seus planos, teve que trocar o seu mais fiel escudeiro,
todos eles tiveram que sair e tiveram que renunciar. Por que você ainda continua no cargo? E a pressão que vem em cima dela tem sido muito... A pressão que tem vindo em cima dela tem sido muito intensa nesse sentido. Então, é por essa razão que você observa que a viabilidade política que ela pretendia construir foi desaparecendo. E hoje de manhã já uma ministra do gabinete já pediu as contas, e aí era um processo gradual. Só que não vai ser igual ao processo em que ela foi eleita, né? Ela foi escolhida para ser a líder do partido com o voto da maioria do partido. E no caso atual, eles vão ter um voto de liderança e será um voto dos membros do parlamento que vão escolher aí o próximo primeiro-ministro. Mas já tem gente falando da necessidade de eleição geral, porque justamente a situação do partido conservador ficou muito prejudicada e o Partido Trabalhista vê aí uma oportunidade de ascender ao poder. Bom, professor, vou pedir 1 minuto só da sua atenção, rapidinho, porque o Ibovespa já abriu. Deixa eu só trazer aqui a Débora para atualizar. Muito bom dia, Débora Oliveira chegando, trazendo informações do Ibovespa aqui pra gente. Ontem, o Ibovespa que conseguiu até, né, se manter ali, uma leve alta, mas se manteve, olha eu falando a gíria do mercado já. Daqui a pouco vão me criticar aqui falando que eu não sei. Todo mundo entende. Gente, é gíria do mercado, tá? Acho que as pessoas sabem da brincadeira aí do manteu, mas se manteve ontem exatamente ali em alta, terceiro pregão conseguiu ontem. Como que tá agora, Débora? Exatamente isso, Paula, foi o quarto, a gente está partindo para o quarto pregão agora, e vindo para o quarto pregão, né, dessa quinta-feira com o Ibovespa também em alta, 0,71%, o Ibov que, né, já vai expandindo aqui os ganhos e batendo em 117 mil pontos, 117.102 pontos agora para o Ibov, e no dólar futuro a gente continua com a queda aqui de 0,59%, a gente já viu uma queda também no pregão dessa quarta-feira, agora a moeda americana cotada a 5,25. A gente tem também o suporte do setor de commodities nesse pregão de quinta-feira, o petróleo também pode dar um bom suporte, como também a gente viu isso acontecer nesse pregão de quarta. A Petrobras ajudou o Ibovespa a não cair, acompanhando a Bolsa de Nova York e também no final do dia conseguindo se manter num sinal positivo. É outra pá agora que está subindo 2,58%, liderando altas. E aqui mais um dia, Paula, de varejo liderando as perdas, né, nesse pregão. A gente tem a Mer3, Via, Magazine Luiza, ou seja, as grandes varejistas aqui ainda performando em queda nesse momento. Estou de olho na Bolsa lá também, depois dessa notícia aí da Liz Truss. A gente continua com o FTSE no Reino Unido agora numa queda de 0,11%. A Bolsa que acabou virando, devolvendo os ganhos, virou para o sinal negativo, permanece assim nesse momento por lá. Somente o CAC na França sobe 0,36%. DAX na Alemanha segue numa queda agora de 0,18%. E os petróleos se mantendo em alta, viu, Paula? Petróleo Brent agora $93,31 o barril. Tá certo, obrigada, Débora. A gente segue aqui a nossa conversa, então, com o professor Marcos Vinícius de Freitas, repercutindo esta renúncia de Liz Truss, premier do cargo lá no Reino Unido. Isabela Takaki agora tem perguntas. Professor, ela deixou o ministério, ela fez essa renúncia um dia depois de uma outra ministra, né, ministra do Interior, também ter feito uma renúncia ontem, quarta-feira, após o motivo foi ter enviado um documento oficial do governo a um colega parlamentar por um e-mail pessoal, né, algo que, né, se a gente for ver, algo muito simples, né, diante de uma renúncia. Também o ministro das Finanças havia caído por conta do fracasso do pacote pacote econômico que havia sido anunciado. Você disse que pode haver eleições gerais e o Partido Trabalhista ganha força, né? O Reino Unido foi governado pelo último líder do Partido Trabalhista entre 2007 e 2010, né? O Gordon Brown. E depois disso, só do Partido Conservador. Tivemos renúncia de Theresa May, de Boris Johnson, líderes ali que não aguentam por muito tempo quando o país não está bem, né? Bem diferente aqui no Brasil, né? Que os líderes políticos acabam permanecendo aí por muito tempo mesmo com fracasso em algum âmbito, principalmente econômico aqui no Brasil. Você acredita que agora, a partir desse momento, o Partido Trabalhista possa voltar a ganhar força e até vencer aí uma eleição geral? É o que se manifesta, viu, Isa? Porque você teve aí 4 primeiros ministros, né, nesse período de tempo. Você teve David Cameron, a Theresa May, depois o Boris Johnson, agora a Liz Truss, e vai ter um próximo.
provavelmente não vai ser aquele que estava concorrendo com ela, o que era chanceler anterior, e não deve ser aí o candidato, porque também existe o Suki, existe uma rejeição com relação a ele, então é difícil que ele seja aí automaticamente aquele que vai assumir a posição. Pode ser que mude, mas da conversa que eu tive hoje com o pessoal, eles acham ainda difícil que isso aconteça. Mas o fato é de que é muito primeiro-ministro num país que tem a monarquia mais longeva, não é? E a monarca mais longeva até recentemente. Então, você vê que a instabilidade política é complicada, e tem um fator também aí que vale a pena a gente relembrar. O Partido Trabalhista está dizendo, olha, são 5 primeiros ministros em 12 anos de governo, o que denota aí uma instabilidade para que as pessoas confiem no Reino Unido como um lugar para investimentos e de maior perspectiva no planejamento da própria vida dos cidadãos. Então, isso é problemático. Mas o fato é o seguinte, né, Isa? O erro todo, na minha humilde opinião, reside na questão de uma saída impensada, incalculada e devidamente sem reflexão daquilo que o Brexit representaria para o Reino Unido. Então, eles estão pagando a conta, não é, da saída do Reino Unido, do fato de não terem encontrado aí, dentro do contexto internacional, uma possibilidade de inserção mais rápida, e também levando em consideração de que nós estamos num cenário global que não é dos mais positivos. Então, tudo isso nos leva a uma situação de instabilidade. Qualquer primeiro-ministro que entrar vai ter de enfrentar. Obviamente que se vier alguém do Partido Trabalhista e ascender ao poder, talvez tenha um período aí um pouquinho maior de complacência da opinião pública, um período maior de lua de mel, justamente para que ele consiga mudar algumas das coisas. Mas o fato é de que a situação econômica do Reino Unido não é fácil, essa instabilidade tem um custo enorme, e não importa quem sentar na cadeira vai ter problema nesse processo todo. Os conservadores têm detido o poder, eles têm estado no poder a maior parte do tempo, muito mais tempo do que os trabalhistas, historicamente. Só que o fato é de que os conservadores, que sempre foram conhecidos na história britânica como bons administradores, nos últimos 12 anos, e particularmente nestas últimas 6 semanas da Liz Truss, parece que enterraram todo o legado que eles tinham no passado. E é por essa razão que a primeira-ministra da Escócia, e muita gente está dizendo, olha, ao invés de nós termos aí alguém assumindo a liderança do partido e ficando por mais 2 anos, era o tempo aí de, quem sabe, se terem eleições gerais e colocar nas mãos do eleitor a decisão do futuro do país. Tá certo. Professor Marcos Vinícius de Freitas, quero agradecê-lo, como sempre, muito solícito, nos ajudando imediatamente, né, em cima dos fatos, na hora, aí, o mais importante para a gente trazer aí informações sobre este anúncio, pegando aí todo mundo de surpresa, não tão de surpresa, né, havia uma grande expectativa para isso, mas como ela havia já negado, e aí, de repente, ela marca, faz essa convocação, faz esse anúncio, bem no começo aqui, para a gente da manhã, mais tarde no Reino Unido, pegando aqui, né, realmente para a gente uma surpresa, e você nos ajudando como sempre. Muito obrigada, professor. É de volta amanhã, né? Sabe, Paula, só uma coisa que eu ia até comentar, Paula. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ele estava dizendo, a dúvida era se ela estava sendo cozinhada, se ela estava sendo cozida em banho-maria ou se estava sendo frita. O resultado é que ela foi frita. Realmente, porque foi muito mais rápido, né, professor? Exatamente. Mais rápido. Até amanhã. Mais rápido. Até amanhã, porque todas as sextas-feiras o professor Marcos Vinícius está aqui com a gente, então até amanhã a gente repercute mais assuntos. Obrigada, professor. Até mais, um excelente dia para vocês. Até mais. Obrigada, Valeu. igualmente. Tchau, tchau. A gente vai seguindo.